Lucas capítulo 15, dos versos 17 ao verso 19, e do verso 28 ao 30. Quem encontrou diz amém. Lucas capítulo 15, do verso 17 ao 19, diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu a seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito para sequer fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com seus bens, gastando tudo com as prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Amém? Tome teu assento. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, ou quando presenciamos algum pastor, algum pregador, se referindo a esta passagem, via de regra, se atentam para o filho pródigo, aquele que se afastou do seu pai, aquele que sai da casa de seu pai e vai viver uma vida dissoluta, mundo afora. Mas muito se esquece do irmão que ficara em casa com o pai e que não experimentou, quem sabe, nada do mundo. E nessa noite eu queria fazer um paralelo entre esses dois jovens. Porque existem dois tipos de desviados. E quando nós falamos de desviados, parece que soa mal aos nossos olhos esta expressão. Mas a expressão desviado significa aquele que mudou de direção, aquele que perdeu o propósito, aquele que não tem mais a presença do Pai, aquele que está distante, aquele que voltou, quem sabe, às velhas práticas, aquele que perdeu o sentido da vida. Quando nós olhamos para esse texto, com um caráter de análise profunda, nós percebemos que a história não fala apenas de um desviado, mas fala de dois desviados. Daquele que sai e daquele que fica. Daquele que está no mundo e daquele que está em casa. E muitos não entendem esta passagem no seu profundo, na sua profunda revelação. Esse primeiro jovem mencionado por Jesus, chamado de filho pródigo, ele sai da casa de seu pai, onde ele tinha tudo, onde ele tinha paz, aonde ele tinha a presença do Pai, aonde ele tinha conforto, aonde ele tinha segurança, aonde ele tinha alegria, aonde ele tinha contentamento, aonde ele tinha fazenda, aonde ele tinha riqueza, aonde ele podia usufruir de tudo aquilo que um filho usufrui quando seu pai é bondoso. E a Bíblia diz que ele se precipita e se apaixona pelas coisas do mundo, e então ele diz ao seu pai, para que repartisse toda a herança e desse a parte dele em vida. E a Bíblia diz que ele sai e vai para uma terra muito longe, e que desperdiçou tudo aquilo que ele tinha. Ele foi conhecer o mundo. E ele pega toda aquela fortuna, toda aquela herança,
e a Bíblia diz que ele gastou e viveu dissolutamente. Ele passou a viver uma vida dissoluta, isso quer dizer uma vida desregrada. Ele pensou que todo aquele dinheiro que ele havia recebido não iria acabar mais. E agora ele começa a gastar e chega um tempo da sua vida que ele se encontra em um estado miserável, em um estado de miséria social, espiritual, financeira, familiar. Mas escute que a expressão que me chama a atenção é quando a Bíblia diz: e ele caindo em si. Quando é que este jovem cai em si? Quando ele se depara cuidando de porcos e passando fome. Então, quando ele se recorda da casa do pai, ele diz: na casa de meu pai, os seus trabalhadores têm comida à vontade, e eu aqui pereço de fome. Ele percebe o estado de miséria em que ele se encontra. Ele percebe o estado espiritual em que ele se encontra. Ele percebe quão desviado ele estava de um belo propósito. Ele se recorda do lugar de onde ele jamais deveria ter saído. Ele experimentou nos primeiros momentos que saiu da casa de seu pai as melhores aventuras, aquilo que aparentemente estava afagando a sua alma, estava trazendo alegria ao seu coração. Mas ele não estava percebendo o declínio espiritual. Quanto mais distante ele estava do pai, pior ele ficava. Escute, quanto mais distante estamos de Deus, pior ficamos. Quanto mais distante de Deus estamos, pior o nosso estado social, espiritual, familiar, em todas as áreas. Porque quem nos garante toda a paz, quem nos garante toda a dádiva, quem nos garante toda a vida e toda a proteção, é a presença do Pai, é a presença de Deus conosco. Por isso eu digo para você, jamais saia da presença de Deus. Existe aí fora muitas pessoas que um dia estavam na presença de Deus, que um dia tinha a verdadeira alegria, mas que eles se distanciaram de Deus, eles se distanciaram do Pai, e hoje vivem uma vida sem a presença de Deus. E talvez muitos dos que aí fora se encontram, ainda não caíram em si, porque a Bíblia diz que o inimigo ele cega o ser humano, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, mas a Bíblia diz que quando ele cai em si, ele diz: levantar-me-ei. A expressão levantar-me-ei só pode declarar quem se entende-se como um caído. Tem muitas pessoas que estão caídas, literalmente falando, quem sabe. Tem muitas pessoas que não conseguem mais se levantar, estão prostrados nesta vida. Estão na promiscuidade deste mundo e não têm coragem de se levantar. Mas este jovem ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Em outras palavras, eu voltarei para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu voltarei para aquele que sempre me amou. Eu voltarei para a minha verdadeira casa. Eu voltarei para a presença do meu pai. Eu voltarei para casa. E ele toma agora o caminho de volta à casa de seu pai. E à medida que ele se aproximava da casa de seu pai, ele então se levantava espiritualmente. Por outro lado, quando esse jovem agora chega em casa, a Bíblia diz que o pai já estava esperando. Eu quero te dizer que Deus é um pai que espera os seus filhos voltarem.
Você, quem sabe, pensa que Deus se esqueceu daqueles que estão lá fora, mas Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A Bíblia diz que aquele pai já estava à espera daquele jovem. E a Bíblia diz que quando o pai avista ele corre e abraça. Ei, queridos, não é o filho que abraça o pai, mas o pai que corre em detrimento do filho e abraça esse filho. E ele celebra a volta do filho pródigo, dizendo: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É momento de festa, e ele convoca toda uma festa por causa da volta do filho. É por isso que as Escrituras diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Não existe festa no céu quando um paralítico anda. Não existe festa no céu quando o cego enxerga. Não existe festa no céu quando acontecem milagres e maravilhas na terra. Mas existe festa no céu quando um pecador se arrepende e volta para os braços do Pai. Mas se um filho volta agora, a Bíblia diz que o irmão dele, que ficara em casa, estava no campo. E quando ele está voltando do campo, sentido a casa do seu pai, a Bíblia diz que ele ouve uma música e vê as danças. Então ele chama um dos empregados e diz: o que está acontecendo na minha casa? Por que essa festa? Por que esta música e essas danças? Então o empregado diz assim: olha, aquele teu irmão que estava perdido, ele voltou, e o teu pai mandou matar um bezerro cevado, um gado novo, e fez uma festa. Mas a Bíblia diz que ele se indignou e não quis entrar na casa. O pai, sabendo disso, vem agora de encontro ao irmão mais velho e tenta convencê-lo para entrar na casa e se alegrar com a salvação, com a vinda, a volta do seu irmão. Mas ele diz: há tanto tempo eu estou aqui dentro. Olha para você ver a mentalidade de quem ficou, a mentalidade de quem não saiu. Literalmente se distanciou do pai, mas na verdade vivia ali dentro e era distante do pai e não sabia. Ele diz: há tanto tempo eu estou aqui, há tanto tempo eu estou dentro da tua casa, sem transgredir nenhum dos teus mandamentos, e tu nunca me deste um bezerro cevado para me alegrar com os meus amigos. Então o pai tenta explicar para ele: meu filho, o teu irmão estava morto e reviveu. Era necessário que eu me alegrasse, que nós nos alegrássemos com a vinda do teu irmão. Perceba que este jovem que ficou em casa, esse irmão mais velho, é tão pródigo quanto o irmão que saiu. É tão incrédulo e tão duro quanto o irmão que saiu. E aqui nós aprendemos algumas verdades ao fazer um paralelo entre esses dois jovens. Porque um cai em si, vê o quanto é terrível ficar longe do seu pai, se arrepende e volta. Escuta. Um cai em si, vê o quanto é terrível ficar longe do seu pai, se arrepende e volta. O outro, mesmo estando na casa do pai, está tão longe de seu pai, pois não tem intimidade com ele. Um estava longe de uma forma que ele percebe o quanto é terrível ficar longe do seu pai e decide voltar. O outro estava em casa, estava perto, mas estava longe. Também estava longe do pai. Às vezes, querido, preste bem atenção, mesmo estando em casa, escute isso aqui que Deus está revelando para cada um de nós. Mesmo estando em casa, tem faltado relacionamento com Deus. Mesmo estando na igreja, tem faltado vida com Deus. Não ora mais, não busca mais, não tem alegria de compartilhar a presença do Pai.
não tem vida, não tem vigor, não tem alegria de estar na casa. Às vezes existem tantos pródigos dentro da igreja, dentro dos templos. Existem tantas pessoas que, embora estejam no templo, mas estão longe de Deus. Assim como esse irmão mais velho que estava dentro da casa e tão longe do pai, este filho mais velho representa muitos que, embora estejam dentro dos templos, estão longe de Deus. A vida com Deus é uma vida de intimidade, é uma vida de proximidade, e é uma vida, sobretudo, de comunhão. Deus não quer que você viva distante dEle. Talvez você não tenha tido uma vida de comunhão com Deus, mesmo fazendo parte de uma igreja. Mesmo estando dentro de um templo, talvez você seja representado por este irmão mais velho, que não tinha vida com o Pai. Assim talvez seja nós, que não temos uma vida de intimidade com Deus, não sentimos a glória de Deus, não sentimos o perfume do Pai. Essa é uma verdade. Um é desviado no mundo e o outro é desviado dentro de casa. Escute, um é desviado lá fora, no mundo a qual nós estamos vivendo, e outros são desviados dentro dos templos, mas acham que não. É por isso que o próprio Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Nós precisamos fazer uma análise da nossa vida e cair em si, para ver se nós não estamos sendo um desviado dentro do templo. Quando é que nós vamos cair em si? Talvez para este pródigo foi melhor do que o irmão que ficou, porque o irmão não caiu em si, mas ele caiu em si e disse: eu voltarei para a casa do meu pai. Querido, nós temos que ter cuidado para não sermos um perdido dentro do templo, para não sermos um crente desviado, para não sermos um crente perdido. Será que nós vamos deixar para descobrir isso pós-morte? Que não terá mais jeito, que não terá mais solução? Ou ainda tem tempo de descobrirmos hoje e tomarmos o caminho de volta, tomarmos o caminho da comunhão, tomarmos o caminho da oração, tomarmos o caminho da intimidade? Um está longe geograficamente, e o outro está longe mesmo com a possibilidade de estar perto. Escuta. Um está longe geograficamente, e o outro está longe mesmo com a possibilidade de estar perto. Às vezes a leitura que eu faço é de quão longe estamos da presença de Deus. A gente tem confundido, queridos. Nós temos confundido estar na igreja, estar no templo, como estar em Deus. Talvez você ache que pelo fato de você estar aqui sentado, você acha que você está em proximidade com Deus, mas isso não é vida com Deus. O fato de você vir aqui, você vem para congregar, para se unir, para se formar em igreja, porque a igreja somos nós. Não existe igreja eu, existe igreja nós. Mas talvez Deus não tenha sido uma realidade presente na sua vida. Talvez mesmo estando dentro de um templo, mesmo participando de culto, mesmo se envolvendo com a obra, você não tem se envolvido com o dono da obra. Acontece que tem gente que se envolve na obra, mas não se envolve com o dono da obra. Tem gente que se envolve com as coisas de Deus, mas não se envolve com Deus. Tem gente que se envolve com a igreja, mas não se envolve com o dono da igreja. Tem gente que se envolve com a palavra de Deus, mas não se envolve com Deus. Chegou o tempo de nós levantarmos um altar de intimidade. Chegou o tempo de nós levantarmos um altar de comunhão. Chegou o tempo de nós levantarmos um altar de adoração. Chegou um tempo de nós levantarmos um altar de proximidade com Deus. De estar com Ele, de sentir a presença dEle, de desejar a presença dEle. Coisa que esse irmão mais velho não desejava, era a presença do Pai.
Essa é uma verdade. Um se arrepende e volta, o outro manifesta a sua indignação e se distancia ainda mais. Escute, um se arrepende, cai em si e volta. O outro manifesta a sua indignação e se distancia ainda mais. Cuidado com as suas indignações, porque muitas vezes o que nos afasta de Deus somos nós mesmos, são os nossos achismos, as nossas indignações, as nossas vontades. Perceba que este irmão mais velho, ele se indignou e a sua vontade o distanciou da casa da comunhão. Agora o filho que tinha saído estava lá dentro, e o filho que estava lá dentro estava cá fora. Os papéis se inverteram, e ele não queria entrar para a comunhão, ele não queria entrar pelas portas da comunhão, ele não queria entrar na casa da comunhão, na casa do perdão, na casa da reconciliação. E é isso que tem acontecido em muitos corações. E a Bíblia nos ensina a termos cuidado com a dureza do nosso coração, para que não venhamos nos apartar de Deus. E é essa dureza que se encontra agora no coração do filho mais velho, e ele se aparta de seu pai. Deus está dizendo, está na hora de voltar. Deus está dizendo, está na hora de ter vida comigo. Está na hora de eu fazer parte da sua vida. Está na hora de você fazer parte da minha vida. É você em Deus e Deus em você. Um está disposto a enfrentar a vergonha e voltar para a casa do pai. Outro não tem a coragem de admitir que precisa ter um relacionamento com o pai. Sabe, querido, às vezes por nós, mesmo estando aqui, nós não temos a coragem de admitir que nós precisamos ter vida de oração. A gente não tem a coragem de dizer assim para nós mesmos: eu preciso orar. Eu preciso me consertar com Deus. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso sair desta religiosidade que assola o meu coração. Eu preciso acabar com esse distanciamento que existe entre eu e Deus. É tempo de eu tomar o caminho da oração. É tempo de eu tomar o caminho da intimidade com Deus. Nós não temos essa coragem. Nós temos vergonha. Mas o pródigo que saiu, ele disse: eu vou enfrentar a minha vergonha e vou voltar para o meu pai. E se ele me aceitar como servo, eu já me dou por agradecido. Mas o pai não recebe como um servo, porque o pai recebe como um filho. Tu és filho de Deus. Tu és filho de Deus. E o pai está te chamando para casa. O pai está te chamando para a intimidade. Você sabe o que veio à minha mente? Não se sabe onde é que tem mais desviados. Se é no mundo ou se é dentro dos templos. Não se sabe onde é que tem mais desviados. Se no mundo ou se dentro dos templos. Não tem como saber essa conta. Mas o que podemos afirmar, que desviados existem tanto lá fora da igreja, como dentro da igreja. Queridos, é tempo, Deus te trouxe aqui, nessa noite, para dizer que Ele quer participar da tua vida. Que Ele quer ter comunhão contigo. Que Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Essa é a mensagem do Espírito Santo para a tua vida hoje. Ele está dizendo: vem, filha amada. Vem, filho amado. Saia desse marasmo espiritual. Venha conhecer o pai que você tem, porque esse irmão mais velho, ele não conhecia o pai. O pai abre os olhos dele e diz: tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu, você pode pegar e fazer o que você quiser, mas você não tem intimidade comigo. Tem muitos filhos, na perspectiva humana falando, queridos, que mesmo tendo um pai, ele é distante do pai. Certamente você conhece filhos que mesmo tendo um pai biológico, ele é distante do pai, ele não fala com o pai, ele não tem relacionamento com o pai. E assim somos nós, porque nós perdemos essa característica de paternidade. Mas Deus está ministrando paternidade no teu coração hoje. Deus está dizendo que tu é filho, Deus está dizendo que tu é filha, e que o teu lugar é na
presença dEle, Ele te quer de volta. Filho é para ter intimidade com o Pai. Filha é para ter intimidade com o Pai. Ele te chama. Ele te chama. É preciso cair em si para ver a necessidade de voltar-se para Deus. Deus está dizendo, filho, cai em si. Deus está dizendo, filha, cai em si. É o filho que precisa do pai, não é o pai que precisa do filho, queridos. Olha esses dois filhos. Olha para esse retrato e você vai ver quem que precisa de quem. São os filhos que dependem do pai, não é o pai que depende do filho. Essa é a realidade. Meu pai dizia uma expressão, talvez que vocês já ouviram, e é verdade. Ele dizia, um pai é para sem filho, mas sem filho não é para um pai. Ele está dizendo que os filhos dependem do pai e o pai está ali a todo tempo. Mas se o pai precisar, não tem como. Deus está falando paternidade no teu coração. Ele cuida de ti. Ele te chama para ter vida com Ele. Ele te chama para a proximidade. É preciso se arrepender e tomar o caminho da reconciliação. É preciso se arrepender. É preciso cair em si. É preciso se arrepender e tomar o caminho da reconciliação. Talvez você, mesmo estando aqui dentro, se encontre distante de Deus. Ou talvez você, por alguma razão, se afastou e foi para o mundo. Se distanciou da igreja. Se distanciou da casa. E Deus está dizendo para você voltar para casa e voltar para a presença. Voltar para casa. Voltar para casa e voltar para a presença. Voltar para casa e voltar para a presença. Porque o filho pródigo voltou para casa e voltou para a presença. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5 diz assim, Deus escrevendo a uma igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei sobre ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus está nos chamando a voltar ao primeiro amor. Aquele filho pródigo, você já viu criança, já viu filhos quando é novinho, o amor que ele tem pelos pais? Pelo pai, pela mãe? Quando cresce, bate asa e voa. É a verdade. E às vezes nós crescemos e nos distanciamos de Deus. E Deus está dizendo, volta ao primeiro amor. Volta às primeiras obras. Deus está te chamando para voltar hoje. Deus está chamando filhos e filhas para voltar hoje para casa, para a presença. Deus está dizendo, o melhor que você precisa está na casa do Pai. O melhor que você precisa está no Pai, não está no mundo. Escuta. Esse filho pródigo, o mais novo, ele percebeu que tudo de bom não estava no mundo, estava na casa do Pai. E estava por causa do Pai, na presença do Pai. Deus está nos chamando a ter relacionamento de filho e pai, de pai e filho, de vivermos com Ele para sempre. Você, a partir de hoje, vai tomar a tua identidade de filho, a tua identidade de filha. Você, a partir de hoje, vai buscar, vai voltar para Deus, em oração e em comunhão, pois Deus te espera de braços abertos. Pense nisso e que Deus te abençoe.